Graça e paz, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui pela bondade e a misericórdia de Deus, para ministrar uma palavra ao seu coração, uma palavra viva e eficaz. Peço a você, inscreva no nosso canal. É só você clicar na palavra inscreva, que você vai estar inscrito no nosso canal. Tudo é para a glória dele, tudo para o louvor dele. E neste dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo, que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra. Amém, meu querido? No livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 17, está escrito assim, na parte A, e um da multidão. Meu querido, sempre Jesus estava cercado de multidões. Multidões de pessoas que queriam ouvir ele. Como nós vemos na palavra de Deus, mais de 5.000 pessoas ou mais, ouvindo os seus sermões. E às vezes ele tinha de multiplicar pães para poder sustentar aquela multidão que estava ali, que ficava horas ouvindo a sua palavra. E às vezes no meio da multidão tinha um que destacava mais. Tinha um que às vezes os escritores, dos evangelhos nem citavam o nome dele. Pela correria, pelos tantos milagres que Jesus fez, não tinha condições deles falar o nome, descobrir quem é a pessoa. Eles escreveram, vendo os grandes milagres de Jesus que acontecia em todos os lugares que ele ia. E este texto fala que estava um no meio da multidão. Não menciona o nome dele. A história dele é contada em alguns versículos de Marcos, no capítulo 9. Versículo que mostra a história dele, que mostra só a luta que ele estava passando dentro de casa. Um filho endemoniado. O texto fala que ele era lunático, sofria de epilepsia. Satanás, o plano dele era destruir aquele rapaz. Aquela família não tinha paz, aquela família não tinha esperança. Todos os recursos se acabou. Mas aquele homem, sabendo dos grandes milagres de Jesus, ele foi atrás do milagre dele. O texto não fala, mas eu não sei se era ansiedade longa que ele foi procurar Jesus. E quando ele chega procurando Jesus, Jesus não estava. Porque Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, a qual ele se transformou em glória perto dele, ao ponto de Pedro falar, Senhor, a glória foi tão grande, está tão gostoso aqui, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E o texto diz que Jesus se transfigurou, a glória desceu ali. Então Jesus não estava com esses 3 homens, certamente tinha só os 9, quando esse homem procurou Jesus, somente os 9 discípulos que estavam ali, ou menos. Mas ele contou a situação para os discípulos, falou a situação do seu filho, mas os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio, mas ele tinha uma convicção de esperar. Enquanto eu não sair daqui, enquanto eu não sair com a minha bênção, eu não vou sair de perto daqui, vou esperar ele chegar, porque eu tenho certeza que ele tem uma bênção para me dar. Eu tenho certeza que ele vai restaurar, vai expulsar, vai me dar a solução desse problema que eu estou enfrentando há muitos anos. Porque ele estava ali no meio da multidão, era um homem que estava aflito, era um homem que estava angustiado, e ele precisava deste milagre, como eu e você precisa de um milagre de Deus. Às vezes uma porta que nós estamos pedindo para ele abrir, às vezes um problema difícil que nós enfrentamos, porque nós também fazemos parte dessa multidão. Só que a multidão que nós pertencemos é uma multidão que crê nos milagres dele. É uma multidão que crê que ele tem poder de fazer maravilha. É uma multidão que crê que um dia ele padeceu por mim e por você. Uma multidão que crê na cruz, crê no milagre da cruz, no sofrimento dele na cruz, que um dia ele pagou um preço muito caro, que custou a sua vida, que ele tomou as dores de todos nós para morrer no meu e no seu lugar. Porque a morte de cruz era uma morte sangrenta, a morte de cruz era para os maiores malfeitores daquela época.
mas ele pegou tudo isso para nos dar direito de salvação, para todos nós morrermos. Um dia nós temos direito de entrar no céu pelas portas. Porque quando ele morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que ele está fazendo uma nova aliança com o homem. Meu querido, para nós sermos salvos, nós temos que crer na morte de Jesus, obedecer a sua palavra, o aceitar como o único Salvador, o único Senhor, o único que pode salvar, o único que pode mudar a história da nossa vida. Assim como ele mudou a minha história, ele tem poder de mudar a sua história. Se você é um que está no meio da multidão, pode ter certeza que vai chegar a hora. Pode ter certeza que ele não vai deixar de ouvir a sua oração. Pode ter certeza que ele vai ao seu encontro. Pode ter certeza que ele vai um dia, um momento dele, entrar numa causa perdida sua e vai dizer: meu filho, chegou a hora de eu conceder a você, porque você está esperando, você crê, você está no meio da multidão, uma multidão que me ama, uma multidão que me busca, uma multidão que espera em mim, que espera a solução em mim. Porque tem coisas, meus queridos, que só Jesus pode fazer. Uma restauração não cabe a mim, cabe a Ele. Pessoas viciadas em droga, pessoas que estão opressores do inimigo. Jesus tem poder de salvar. Jesus tem poder de limpar, de purificar, mudar a história do homem. Problema difícil familiar, Ele tem poder de entrar e trazer paz no meio da tempestade. Meu querido, confia no Senhor. Se você está no meio da multidão, a Bíblia fala que Jesus entrou na causa deste homem, quando ele desceu do monte. Ele, sabendo da história já, que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, pediu: chama ele. E chamaram ele. O texto diz que Jesus o chamou. E quando aquele homem foi chamado, Jesus conversou com ele. Começou a ter um diálogo com ele. No versículo 20, e trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia e espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Meu Deus, meu querido, desde a infância, uma criança sofrendo. Deus da infância, Satanás escravizando essa família. Deus da infância, essa família sem paz. Mas nesse dia, ó glória, ele teve um encontro com a esperança. Ele teve um encontro com aquele que poderia resolver o seu problema. Ele foi ao encontro daquele que está sobre todas as coisas, que todas as coisas são dele, todas as coisas são para a glória dele. Ele está acima de todas as coisas, da natureza, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todos os demônios. Meu querido, Jesus tem todo o poder. E Jesus chega a perguntar: quanto tempo sucede? Diz: desde a infância. E o pai diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Versículo 23 do capítulo 9 de Marcos. Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele chega a chorar, esse homem, e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Querido, Jesus expulsou esse demônio, devolveu o filho ao pai são, e a glória dele foi manifestada ali. E a mesma glória que ele manifestou na vida deste homem que estava no meio da multidão, esperando o milagre também vai realizar na sua vida. Você crê que o milagre também vai chegar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo te alcance nesse dia com toda a sorte de bênção. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.